15 de outubro, Dia dos Professores, e você me vem com parabéns, professor Paulo, que felicidade ser professor. Não, não é nem um pouco isso, e eu vou no vídeo de hoje mostrar como a culpa da educação ser um lixo é sua também e também minha, porque meia culpa que eu tô nessa sociedade também. Então, se você veio esperando uma mensagenzinha fofa de: "Ai, parabéns guerreiro, ai professores, são tão legais", tal, já fecha esse vídeo que eu tô recusando seus parabéns. Primeiro porque o seu tapinha nas costas hoje, dia 15 de outubro, vai ser a facada nas costas que você vai tentar me dar amanhã. É a hipocrisia da sociedade que vai celebrar o professor um dia e depois vai passar os outros 364 ou 365 se for ano bissexto, negando, ignorando, rechaçando o conhecimento do professor. Ninguém tem coragem de dizer: "A desvalorização do professor não começa no salário baixo", porque isso todo mundo já sabe e já diz. E eu vou abordar aqui hoje 3 problemas da questão dos professores no Brasil. O primeiro problema é um problema completamente estrutural, que é o leilão do conhecimento. Então, vamos começar falando do dinheiro, sim. O salário do professor é uma vergonha, é uma das profissões menos bem pagas do Brasil, e isso acaba sendo um sintoma de uma doença que é muito maior e que não atinge só os professores, que é a miopia social sobre o valor do conhecimento. Hoje em dia tem muito essa questão de a gente não valorizar o conhecimento, os anos de estudo, o que que a pessoa fez para conseguir chegar onde ela está. A gente só vê o resultado do que a pessoa está fazendo. Então vamos dar um exemplo de, sei lá, um mecânico, ele vai olhar o motor de um carro bem complexo, ele olha 5 minutos e ele aperta o parafuso, resolve um problema que poderia eventualmente quebrar o motor e custar R$ 20.000 para o cliente. A conta vai ser R$ 300, mas a pessoa vai olhar e falar: "Nossa, eu paguei R$ 300 por 5 minutos, isso é absurdo". Na verdade você economizou R$ 20.000 de um motor quebrado, você tá pagando por todo o conhecimento, os 20 anos de experiência, sei lá, do mecânico que fazem com que ele saiba exatamente qual é o parafuso que precisava ser apertado e não outro parafuso e eventualmente até quebrar, né, o seu carro. Então, isso também se traduz, por exemplo, num amigo que chega: "Ah, advogado, vem dar uma olhadinha no meu contrato", e quer o seu serviço de graça, ou a pessoa que chega para o médico e fala: "Ah, vê o que que eu tô acontecendo". Pô, profissionais liberais, tipo advogado, médico, contador, são pessoas que estudaram para chegar onde estão. Então essa só uma olhadinha é a famosa consulta, e que a pessoa só consegue te responder porque ela passou 5 anos na faculdade ou mais, fazendo pós-graduação, especialização, residência, se for médico, coisas do gênero, mestrado, doutorado, às vezes, e a pessoa fica na vibe do quanto tempo você demorou para responder a pergunta, e às vezes você responde rápido, porque você já tem conhecimento, e não quantos anos você levou para ser capaz de responder essa pergunta. E essa é a questão, o professor ele acaba sendo a epítome, o resumo, a concentração máxima talvez até desse problema, porque o trabalho dele é ensinar as pessoas, é falar, e depois de anos de aprendizado e depois de muita experiência, a pessoa acaba tratando como um serviço qualquer e que pode ser pechinchado. Então isso acaba desembocando num problema para o professor também. Segunda questão, uma terceirização, e aí eu tô falando mais, de uma educação mais infantil mesmo, mas infantil e fundamental, né, infantil, fundamental e médio, de escola mesmo, que seria a terceirização da educação pelos pais. Toda vez que a gente olha para dentro da escola hoje, a gente repara que os pais não veem mais a escola como uma parceira. Os pais acabam vendo a escola como se fosse um depósito que eles jogam os filhos lá e torcem para os professores conseguirem adestrar esses filhos, desses pais. Então, o que acontece é uma terceirização de educação de valores, a falta de imposição de limites, falta de responsabilidade dos pais, perante os professores. Eu sou pai também, mas eu sei exatamente a responsabilidade que eu tenho para educar meu filho. Eu não vou esperar que seja um professor que vai, dar valor para meus filhos. Ele vai complementar a minha educação de valores, ele vai complementar a minha imposição de limites, ele vai complementar a responsabilidade que eu já ensino para os meus filhos. Então, essa questão é bizarra de você terceirizar efetivamente a educação dos seus filhos para a escola. A educação dos seus filhos, ela tem que ser compartilhada entre a família e a escola e também a sociedade, né, isso já está na nossa Constituição, mas não é muito respeitado também. Então, do lado do professor, tem os pais que não impõem limites, que jogam toda a responsabilidade em cima dele,
E quando o resultado não é esperado, a culpa é do professor, que já tem que lidar com uma sala superlotada, com uma falta de estrutura e ainda por cima essa ausência de base dos próprios pais, que acabam não fazendo o que deviam estar fazendo. Não bastasse isso, ainda tem os especialistas de YouTube, esses pais que assistem um vídeo de 5 minutos no YouTube e que acabam virando e questionando, as metodologias do professor. Os pais que não leram um livro de pedagogia na vida e que começam a criticar a forma como a escola está dando, determinado andamento ao curso, né. A próxima questão, a nossa terceira questão do vídeo de hoje, seria essa geração do hack, do atalho, é o desprezo completo absoluto pelo processo. Tem certas coisas na vida que elas precisam de tempo, elas precisam de um segmento concatenado de atos, então não é simplesmente resultado, 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 você precisa de um processo. E aí também tá a minha ânsia e a ânsia nossa dessa geração por atalhos. A gente vive numa era de hacks. Então, como aprender um idioma em 3 meses, como, conseguir um trabalho com pouca experiência, mudando seu currículo para o algoritmo te aceitar. Então é sempre uma tentativa de atalho, é sempre uma tentativa, de tirar uma vantagem rápida, de ter um resultado rápido, né, não necessariamente seria uma coisa ruim tirar uma vantagem, né, que é meio ruim, mas sim de ter um resultado rápido. A gente aprendeu a desprezar o processo. A gente aprendeu a desprezar o esforço. Então você olha para uma pessoa esforçada hoje em dia, e você fala: "Nossa, essa pessoa é perda de tempo, essa pessoa é uma coisa parece até que ela tá fazendo errado, sabe, ela tá fazendo errado de ser esforçada", e coisas do gênero. Galera do YouTube, eu estava ajeitando a câmera do Instagram, tá? Mas enfim, é uma sociedade que só valoriza o final, o instantâneo, então ela desvaloriza a única pessoa que se preocupa com o processo, que é o professor. Então isso é ridículo, isso a culpa é sua, cara, a culpa é sua, a culpa é minha, a culpa é de todos nós. Mas eu queria trazer essa reflexão para o nosso vídeo de hoje, que já está com 7 minutos, acho que tá mais do que bom, é mais um desabafo, um manifesto, pedido de ajuda, misturado com um abraço para os professores e professoras do Brasil que têm que lidar com tudo isso. Então, eu queria só deixar claro de novo, baixo salário não é causa, é uma consequência de uma sociedade que desvaloriza o professor, e o resultado de uma cultura que barganha conhecimento, terceiriza responsabilidades e tem desprezo por processo. Então, nesse dia do professor, não dê parabéns. Faz uma reflexão, vai ser muito melhor do que você ficar dando parabéns pra mim. A valorização vai começar quando a gente parar de pedir o descontinho por conhecimento, quando o pai e a mãe entenderem que eles são educadores também dos filhos dele, e quando a gente entender que não existe atalho para sabedoria, que não existe caminho fácil, o processo precisa ser respeitado. Então, quando for reclamar da educação, olha no seu espelho primeiro. Falou.